Shalom, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo para mais uma aula, né? Eu sei que esse formato não é o ideal, mas é o que nós temos para hoje, né? E eu espero que vocês estejam se apropriando do máximo possível da experiência da campanha das quartas-feiras, tanto nos momentos que vocês estão servindo, quanto nos momentos que vocês estão ali recebendo. Para nós tem sido um divisor de águas como igreja, nas famílias, tem sido um momento muito especial de ouvir a Deus, de perceber aquilo que Ele tem para nós. E hoje nós estamos aqui, né, depois da aula ensinável, que foi a nossa última aula, para a nossa aula santo. O que é ser santo? O que nós já sabemos disso e o que nós podemos agregar, né? Como nós aprendemos na última aula, está aberto para aprender coisas novas com Deus, com a palavra, né? Com as circunstâncias, né? De pararmos para sermos ensinados. E hoje Deus quer nos ensinar mais um pouco sobre algo muito importante que pode determinar o nosso futuro eterno. Essa aula 6 vai falar sobre santidade. E o versículo 1 de 1 Pedro 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor com o coração alegre, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Eu quero abençoar a vida deste aluno que vai receber mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Que ela venha transformar o nosso interior, que ela venha transformar o nosso coração, que venha ser uma verdade, Senhor, que possa nos levar mais perto de Ti. Obrigada por cada um deles. Obrigada pela disponibilidade de cada coração, que o Senhor quebre todos os conceitos, preconceitos, todas as estruturas humanas que possam nos impedir de sermos ativados nessa verdade nesta hora. Abençoa cada um de nós, nós oramos, Pai, gratos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra hoje nos reporta a compreender, né, dentro de uma verdade bíblica e cristã, o que significa ser santo, né? Vamos aprender duas interpretações, do santo no grego e do santo no hebraico. Ser santo para nós, no cristianismo, é ser convertido, é ser separado por Jesus Cristo, né? Lá em 1 Pedro 1,15, a palavra vai nos dizer que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Buscar essa santidade, porque Deus é santíssimo, né? A santidade não é um processo que ocorre apenas em favor de nós mesmos, mas quando nós nos colocamos a compreender que Deus nos chamou para essa verdade, as pessoas que estão ao nosso lado também serão favorecidas por essa santidade de Deus em nós, né? Então, o processo de santificação faz parte do plano de salvação, né? Faz parte de um processo de conversão. O processo de santificação, ele ocorre em dois momentos. O primeiro, quando nós cremos em Jesus e somos salvos, separados por Deus. Crer em Jesus já te leva para mais perto dessa verdade. E o segundo processo é um processo contínuo e progressivo. Gente, não tem como eu aceitar Jesus hoje e dizer que eu sou santo. A santidade é uma entrega do seu ser, dos seus hábitos, dos seus costumes, né? Da sua estrutura humana, à mercê do agir do Espírito Santo. Então, dentro dessa introdução que eu quero falar com vocês um pouquinho, então há dois aspectos. O primeiro é crer em Jesus, é o fator primordial para se tornar uma pessoa santa, né, uma vida de santidade. E o segundo é entender que isso é contínuo e progressivo. É um processo, né, que a gente vai passar
ao longo da nossa caminhada cristã. A palavra sempre nos traz, através dessa apostila, um referencial que nós devemos observar. E, com certeza, né, Jesus é o nosso primeiro e principal referencial a sermos imitados, né? A imitarmos. Lá no livro de 1 João 2,6, diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, se nós estamos nele, nós precisamos procurar, nós precisamos tentar, nós precisamos ter esse objetivo de também andar como ele andou, como Jesus, né? Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele ouviu o que Deus ensinou, ele ouviu o que Deus falou, ele se colocava à disposição de Deus, então ele se tornou esse referencial para mim e para você. Então ele é um exemplo a ser seguido de santidade, de renúncia, de entrega, né? Então vamos ver os dois primeiros conceitos que nós podemos observar de uma forma mais profunda desse contexto de ser santo. Então a palavra santo, no conceito grego, quer dizer sagrado, puro, limpo, aquele que é separado do uso comum para algo consagrado. O termo se refere àqueles que são purificados e santificados pela influência do santo. Então nós somos purificados e influenciados pela pureza do Deus Santíssimo, né? E o segundo conceito, que é o conceito hebraico, que diz kadosh, alguém ou algo que é sagrado, que foi designado, separado por algum ritual divino, né? No caso, foi a entrega, foi o batismo, foi a confissão de pecado, foi aquele dia que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos que éramos pecadores e que tomamos o sangue dele sobre nós, pedimos para que ele escrevesse o nosso nome no livro da vida, enfim, né? Nós passamos por esse ritual. Então, isso significa o contrário do comum, o contrário do profano, né? Então, ser santo é separado para Deus. Então, nós vamos entender quem somos no processo de santificação, né? Muitos de vocês, como eu, cresceu tendo uma visão de que santo é um santo, uma estátua da Igreja Católica, né? O santo tal, o santo seu Beltrano, Ciclano, né? Esses eram os santos do nosso contexto, do nosso conceito antes da conversão. Mas quando nós conhecemos a Jesus e temos uma outra perspectiva, nós observamos que aquilo é uma imagem, né? Que não tem vida própria. Ele é apenas algo que foi materializado nesse contexto concreto para que as pessoas se prostrassem diante daquela estátua e se sentissem mais perto de Deus, né? Então, isso para nós, antes de conversão e antes de conhecer a Jesus, para muitos de vocês, ser santo era aquele tipo de santo. Mas quando nós falamos de uma santidade em Deus, de uma santidade que passa por um ritual, de uma santidade que olha Jesus como referencial, de uma santidade que olha ele como modelo, a gente entra numa outra perspectiva da possibilidade de estarmos nele e andarmos como ele andou. Então vamos entender esse processo de santificação, né? Lá em Gálatas 5:9, a palavra de Deus vai nos dizer que não são... ela nos adverte que uma laranja podre, que um pouquinho de fermento pode fazer toda a massa crescer. Uma laranja podre pode apodrecer toda uma caixa de laranja. Então, o que ele está dizendo? Que nós precisamos entender esse processo de como acontece. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, menos nós vamos ser contaminados por esse mundo, né? Então, não existem pessoas 99% santas. Ou seremos 100% santos ou não seremos santos. É sermos radicais, é sermos xiitas
em buscar a santidade, né? Em sermos radicais contra o pecado, não darmos oportunidade para o pecado ficar em nós. É nós continuarmos diariamente buscando ser como ele foi. Então, não são as grandes coisas, né, que corrompem muitas vezes a gente, mas são pequenas coisas, como está lá em Colossenses 2,15. Diz que as pequenas raposas que destroem toda uma vinha. Então, às vezes, nós permitimos pequenos pecados de estimação ficarem na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né? E não percebemos o quanto isso afeta a nossa santidade. O quanto isso afeta o nosso comportamento frente às pessoas. O quanto isso compromete o nosso testemunho de vida diante das pessoas, né? Então, lá em João 13:8 diz assim: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Quem santifica as nossas vidas? A palavra de Deus. Por isso eu digo, gente, a palavra de Deus é todo dia. Isso aqui não é só para ser lido na igreja, não é só para ser compartilhado um versículo diário. Isso aqui é todo dia. Isso aqui, a palavra de Deus rasga o nosso interior como uma faca de 2 gumes. Ela separa alma e espírito. Ela muda conceitos. E a palavra de Deus traz a nós uma compreensão da santidade e nos adverte. Abre os nossos olhos. Nos instrui de argumentos, de pecados de estimação, de realidades que muitas vezes estão intrínsecas na nossa construção humana, que perpetua, que insiste em ficar ali. Práticas que nós trouxemos da velha vida, nós trouxemos do velho homem, que ali tenta perpetuar em nós. Então, precisamos observar dentro desse contexto que é um processo, gente. Ser santificado é um processo, mas é um processo consciente, né? Eu preciso estar consciente, constantemente, observando o meu modo de ser, observando a forma como eu me posiciono frente às drogas, frente à pornografia, frente às questões de caráter, frente às questões de pecados de mau temperamento, né? Como que eu lido com os pecados da carne, como que eu lido com a concupiscência dos olhos, como que eu lido com a soberba da vida. Então, é a palavra de Deus que todos os dias vai me alimentar para desconstruir tudo isso que eu trouxe, tudo isso que veio, né, na mochila da vida ao conhecer a Jesus. Então, ser santo é uma escolha. Ser como ele, caminhar como ele andou é possível. Mas é possível quando nós nos colocamos nessa verdade. Ao altar de Deus, ao dobrar os nossos joelhos, nós possamos falar para ele como aquele cântico diz, né? Vê se há em mim, como o salmista diz, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, abre os meus olhos, me mostra o que eu tenho feito de errado, o pensamento, o sentimento, as minhas práticas, né? Me inquieta, me incomoda, para que eu seja santo, para que eu viva essa santidade. Então, ao ser assim, ao correr atrás disso, né? As pessoas que estão ao nosso lado vão ser beneficiados com isso. Então, se não permitirmos sermos completamente e constantemente limpos por Jesus, não teremos parte com ele em seu reino. Somos desafiados a sermos santos como ele é santo, como está lá em 1 Pedro 1,15. Então, nós somos desafiados a ser santos como ele é santo. É possível. Completamente possível. Basta querer, basta almejar, basta procurar. 3. Aparências não santificam ninguém, né? Não é o que está fora, é o que está dentro que nos santifica. Então, Jesus frequentemente criticava a postura dos judeus, fariseus em seus rituais. Eles tinham aparência de santidade,
pois limpavam apenas o seu exterior, porém o seu interior era cheio de rapina e maldade. Lá em Lucas 11:39 fala um pouco sobre isso. Jesus, nesse texto, alerta que é possível se ter uma aparência de santidade, sem, contudo, sermos verdadeiramente santos. Então, a gente não pode julgar as pessoas ao observar o estereótipo, né, a estrutura exterior. Mas, e nem o interior, né, gente? Nós não podemos julgar ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. Deus é aquele que julga e que direciona cada um, né? A Bíblia diz que se a gente julga, a gente vai ser julgado com a mesma medida, né? Então, ser santo é ser legalista. Ser santo não é, desculpa, gente, ser santo não é ser legalista, moralista, aquele que aponta o dedo, aquele que se acha melhor do que alguém ou se acha mais santo do que alguém, né? Não é obedecer a um sistema de regulamentos e regras para alcançar a salvação e crescimento espiritual. Então, ser santo não é viver dentro de um sistema de regras, né? Como tem muitas igrejas por aí, né? Que coloca regras, usos e costumes, aquela pessoa que se veste de um jeito estereotipado, que tem um estilo de cabelo, um estilo de falar, um estilo de se portar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de valores, princípios, comportamentos, ações diárias em relação ao seu próximo, em relação a você mesmo, né? Como que você tem lidado com você mesmo, com o teu próximo, com a sua família. Isso é santidade. Ser santo não é ser fariseu. São religiosos que cumprem a lei apenas para impressionar as pessoas, né? Não queira ser santo ou ser perfeito ou ser o melhor para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te elogiem, te reconheçam. Queira ser santo para trazer o reino de Deus dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, no teu ministério, na tua célula. Queira ser santo para agradar a Deus. Então, ser santo não é ser fariseu, né? Santificação, portanto, é um processo que ocorre dentro de nós, no nosso interior. É o desejo de agradar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com toda a nossa prática. 4. Para sermos santos, nós precisamos, anote aí o segredinho, ter atitude. Precisamos desejar e buscar a santificação todos os dias, né? Separarmos do mundo, gente, nós não somos humanos tendo experiências espirituais. Nós somos espirituais tendo uma experiência neste mundo. Então, nós precisamos entender que nós nascemos para ter um relacionamento com Deus. Nós saímos do coração de Deus, nós nascemos do sonho de Deus. Nós somos criados, produzidos do coração de Deus. Então, santidade é algo que precisa estar dentro de nós. E para isso é necessário nós não nos compararmos com este mundo. E não permitirmos que o pensamento, todo mundo faz. Qual o problema? Por que eu não posso fazer e depois pedir perdão? Por que eu não posso me sujar e depois me lavar? Não se trata disso. Se trata da intenção do teu coração. Se trata de você dar menos munição a Satanás. Se trata de você dar menos base para ele. Se trata de você fortalecer menos o mundo das trevas. Se trata de você honrar mais a vida de Deus. Se trata de você escolher mais aquilo que deixa Deus feliz. Então, separar-se do mundo, a amizade com o mundo não constitui em inimizade contra Deus. Pois quem ama Deus não ama o mundo e nem o que há nele. Então, se você ama Deus, esse mundo não te agrada. Esse mundo não te apetece. Se você ama Deus, as coisas deste mundo não vão te seduzir. Porque você ama Deus em primeiro lugar. Ok? Então, se você ama Deus, essas coisas do mundo não te apetecem, como eu continuava a falar no vídeo anterior. Segunda coisa, possuir o corpo em santidade e honra. Lá em 1 Coríntios 6, 13 a 20, vai falar de algumas áreas do nosso corpo que precisam honrar a Deus. E o primeiro é os nossos olhos. Se eles forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Mateus 6, 23. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós olhamos.
na televisão, na rua, na internet. Precisamos também cuidar daquilo que nós falamos. Não falar palavrão, cuidar com a estupidez, com a grosseria, com a fofoca, com a mentira, né? Cuidarmos desses hábitos que antes faziam parte de nós e agora já não fazem mais, né? Como tá lá em Colossenses 3, 9 a 10. Outra parte do nosso corpo que precisa santificar e honrar a Deus é as nossas mãos. A Bíblia diz que se a nossa mão nos faz pecar, devemos cortá-la. Não é necessário, muitas vezes, deixar de lado alguma coisa que pode nos levar a pecar, né? A internet, TV, vídeo, música, tantas outras coisas, né? Então, muitas vezes, as nossas mãos, elas compactuam com o pecado. E Mateus 5,30 diz, se ela te leva a pecar, roubando, tocando e acessando coisas que rouba essa santidade de Deus em nós, ela precisa ser tocada por uma ação sobrenatural que vem da mente para o nosso coração e para as nossas ações. A nossa mente também, né, queridos, precisa ser protegida em santidade. A Bíblia nos adverte que pensemos somente naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e que possui virtude e louvor. Lá em Filipenses 4:8. Então a nossa mente, ela precisa ser invadida por pensamentos de vida, por pensamentos divinos, né? Quantas vezes você pensa no céu? Quantas vezes você pensa em alguém que está sofrendo? Quantas vezes você pensa em estar na presença do Senhor, em ler a palavra? Quantas vezes? Então é isso que tem que estar na sua mente, né? Como nós analisamos a vida de Pedro na última aula para aprendermos sobre ser ensinável, hoje nós queremos aprender um pouquinho sobre a vida de Daniel, como ser santo, né? Daniel propôs em seu coração não só se contaminar com os manjares do rei, mas também com o vinho que ele dava. Então, atividade que você vai fazer, né, para essa próxima aula, eu vou te dar no final da aula, baseado na vida de Daniel, né? Viver em santidade não significa que você não vai errar, mas significa que você vai desejar se lavar do seu pecado todos os dias, né? É todos os dias, ao dobrar os nossos joelhos, entrarmos em arrependimento. Não é que você não vai cair, mas é que você vai cair e não vai ficar caído. Você vai cair e vai se levantar e entrar em arrependimento. Qual que é os frutos do arrependimento? Restituição, trabalho, jejum, oração, né? Porque a pessoa fala, eu já pedi perdão, eu já me arrependi. O arrependimento tem que produzir obras. O arrependimento tem que produzir frutos, né? E o fruto do arrependimento é você entrar em entendimento com o Espírito Santo de que aquilo não faz mais parte de você e que você vai entrar em uma rota contrária a tudo isso, né? Ser santo, olha que legal. É ser separado por Deus e para Deus. Não é só ser separado por Deus, mas é ser separado para Ele, né? Necessitamos sempre lutar e ter disposição para buscar a santidade. Gente, ela não vai vir sozinha. A santidade é uma busca. 1 Tessalonicenses 4:7 diz isso, que nós precisamos buscar ser santo, almejar, desejar, viver uma vida que alegra, que honra, que agrada a Deus. Hebreus 12:14 nos alerta para que sigamos a paz com todos e a santificação. Mas agora eu quero que você grife isso aí na sua Bíblia ou na sua apostila, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, sinal que a gente precisa buscar. Porque sem ser santo, ninguém vai para o céu. Você pode ter 99% do seu corpo limpo, mas se uma parte estiver suja, essa uma parte vai te levar para o inferno. Aquilo que a palavra nos ensina sobre santidade deve ser seguido com muito temor e dedicação. Buscar santidade significa combater nossa natureza de pecado e vencê-la por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, como nós vamos vencer? Através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, aqui também tem um desafio para nós, nessa aula 6. Essa semana, separe um dia para orar e jejuar. Nesse dia, peça a Deus que te ajude a enxergar quais as áreas da sua vida que precisam de santidade.
Converse com o seu líder sobre isso. Se você tem uma área que está difícil se manter santo, procure ele, marque um horário com ela, conversa sobre o que você está vivendo, sobre essa dificuldade que você está enfrentando, peça para que ela esteja orando por você, peça para que ela esteja te aconselhando em alguma coisa que você pode fazer para se manter livre, para se manter santo nessa área da sua vida. Então vamos à atividade sobre a vida de Daniel. Você vai escrever, né, lá no e-mail da igreja que você está fazendo a atividade da aula 6, que é sobre ser santo. Da página 40, você está respondendo as duas perguntas na vida de Daniel. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei nem com o vinho. O que você fez? O que fez com que Daniel não desejasse se contaminar? Você vai ler o texto, né? E você vai entender e responder o que fez Daniel tomar esta decisão. O que ele pensou quando ele tomou essa decisão em não se contaminar com as iguarias do rei? Segunda pergunta. Em sua vida, há evidências de sua santidade ao Senhor? Cite quais, né? No que você já tem vencido? Seja em algum vício, seja em algum pecado de mau temperamento, seja em alguma prática que você antes tinha e graças a Deus agora você não tem mais. Você tem visto alguma mudança na área da santidade na sua vida? Cite nessa segunda pergunta aqui no livro de Daniel e com certeza nós vamos poder dar sequência à nossa próxima aula da semana que vem, que vai ser sobre frutificar. Como ser alguém frutífero depois de ser alguém ensinável e de ser alguém santo. Amém, querido? Deus te abençoe. Deus enche o teu coração de força, de fé, de coragem, para que você se veja como alguém que tem Deus e que anda como ele andou. Um beijo, Deus te abençoe.